petista do alto escalão do PT, não resistiu após essa tragédia e teve a sua morte confirmada, e eu vou trazer todos os detalhes, inclusive a causa da morte devastou a esquerda neste exato momento. Essa notícia acabou de ser confirmada, eu vou trazer ela em todos os detalhes. Outra notícia mega importante, gente, tá? O senador Carlos Portinho, que é líder, tá, do PL dentro do Senado Federal, acabou de visitar Jair Messias Bolsonaro. E ele acabou de revelar uma notícia gravíssima sobre o verdadeiro estado de saúde de Bolsonaro. Ele saiu ali da papudinha, gente, tá? Consternado, apavorado com o que ele acabou de descobrir. Ele atendeu a imprensa na saída após visitar o Bolsonaro. E para a imprensa, ele disse que ficou chocado com o que ele acabou de descobrir. E é extremamente grave, gente, tá? O verdadeiro estado de saúde do Bolsonaro foi revelado de uma vez por todas pelo senador Carlos Portinho, e eu vou trazer esse vídeo dele explicando todos os detalhes dessa notícia que deixou a direita muito, mas extremamente preocupada, gente, tá? Outro ponto muito importante que eu vou trazer nesse boletim. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, acabou de tomar aqui uma decisão que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? E é notícia boa. É notícia boa, gente, tá? Essa decisão que o ministro acabou de tomar é notícia boa. Eu tenho certeza absoluta que todos vocês vão gostar e muito dessa decisão que o ministro Alexandre de Moraes acabou de tomar. O que será que aconteceu para o ministro ter tomado essa decisão boa aqui agora neste exato momento? Vocês vão entender o porquê, gente, tá? E outra informação também envolvendo o ministro Alexandre de Moraes, gente, tá? Sim, acabou de sair na imprensa o verdadeiro motivo do desespero de Alexandre de Moraes com a quebra do sigilo da sua esposa, com os dados que estão sendo vazados aí na imprensa. Acabou de ser revelado o verdadeiro motivo do desespero. Por que o Moraes está tão desesperado colocando a Receita Federal para fiscalizar quem é que está vazando os dados, né, da esposa, do escritório, de parentes do ministro? Gente, acabou de ser revelado o motivo desse desespero. Vocês vão ficar chocados, gente, tá? O escândalo é muito pior do que a gente imaginava. Claro que eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes aqui para vocês. E por fim, uma tragédia sobre o Lula acabou de ser confirmada aqui neste exato momento, e o clima, gente, é de velório dentro do Palácio do Planalto. É outra bomba que eu vou trazer e explicar nos mínimos detalhes aqui para todos vocês. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Rapidamente, só não esqueçam, por favor, de se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem, gente, tá? Logo de cara, eu não vou deixar para trazer isso aqui no meio ou no final do vídeo, porque a informação, gente, é muito mais... Vejam só o motivo. Foi revelado o motivo do desespero do ministro Alexandre de Moraes por causa desses vazamentos de dados, né, de familiares, esposa, filhos de ministros. Aqui está o verdadeiro motivo do desespero do Alexandre de Moraes. Assistam com muita atenção, vejam só. O sistema brigando contra o sistema. Vocês lembram lá atrás, quando eu disse que a denúncia, nesse caso do Banco Master, obrigou o Toffoli a se expor e chegou ao ponto dele ter que sair da relatoria e agora não sabe nem se renuncia ao Supremo Tribunal Federal? Pois bem, né, agora está chegando Alexandre de Moraes, porque tudo indica que nos próximos dias vem um relatório da Polícia Federal falando também sobre Alexandre de Moraes da mesma forma que veio contra o Toffoli. Só que olha o detalhe, a investigação sobre vazamento de dados azeda mais o clima no Supremo. Clima entre ministros está ruim após o caso Master e piorou agora que Moraes decidiu investigar o vazamento dos dados do magistrado. E agora pega a pipoca e dá uma olhada nisso aqui. E segue o Rony. Não esquece de seguir o Rony, que você me ajuda muito quando você me segue. Alguns colegas com quem falei não foram avisados dessa diligência ilícita. Não creio que ninguém tenha receio, mas essa diligência no bojo do inquérito das fake news é um absurdo. Lembre-se, no bojo do inquérito das fake news de Moraes, e quem está falando isso? O ministro, olha só. O que ele, Moraes, quer com isso? Falta estar grampeando os ministros do STF. Firmou a coluna sob reserva um ministro do Supremo. Tem ministro do Supremo preocupado até se não está grampeado pelo Alexandre de Moraes. Olha só que interessante. E para finalizar, ele vai para cima de quem organizou essa pancadaria no Supremo. Banqueiros.
imprensa, executivo, afirmou a coluna sob reserva, um ministro próximo, Alexandre de Moraes. Bom, a imprensa já deve estar preocupada, porque eu já vi vídeos, inclusive da Globo, achando um absurdo que esse inquérito das fake news agora esteja sendo usado contra a Globo. A Globo que apoiou tanto esse inquérito, a imprensa que apoiou tanto, quando era contra bolsonaristas. Só que o recado que eu quero dar para vocês foi de um cara que avisou que isso ia acontecer ainda lá no início do ano. Sabe quem foi esse cara? Dá uma olhada num trecho desse vídeo. Isso, ele colocou um vídeo, né, que ele postou algumas semanas atrás, realmente confirmando tudo que está acontecendo aqui na imprensa agora, a gente tá? O Alexandre de Moraes indo para cima da imprensa. Realmente, o Rony Gabriel avisou, nós também avisamos, os parlamentares de direita, todo mundo avisou que um dia esse monstro que eles criaram ia se rebelar contra eles mesmos. E eles agora não tem mais nenhuma sombra de dúvida. Tá aí nesse desespero para tentar derrubar o Alexandre de Moraes, mas o homem tá difícil. Então é isso, gente, tá? Então tá aqui, ó, em cima aqui da cabeça, né? O próprio Rony Gabriel. Gente, quem diria, né? Ministros do STF completamente em pânico, desesperados, com medo de terem sido grampeados pelo ministro Alexandre de Moraes. E o pior, o medo é muito pior, que o ministro Alexandre de Moraes, que pode ter grampeado os ministros, ameaçarem os ministros no futuro não tão distante. Pensem só na seguinte situação. Os ministros do STF precisam escolher se salva Alexandre de Moraes ou se entrega ele para os leões, para a imprensa. Aí o Alexandre de Moraes tem em suas mãos grampos, né? Conversas gravadas, mais ou menos parecido com o que aconteceu lá com o Dias Toffoli, né? Que saiu na imprensa que ele poderia ter gravado a reunião, vazou para a imprensa, e agora o mesmo está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes. Os ministros estão com medo de Alexandre de Moraes serem grampeados, reuniões, conversas, e o Moraes utilizar isso contra eles mesmos num futuro que parece que não está muito distante. Quem diria, o mundo não gira, o mundo capota. Pânico e desespero dentro do STF. Calma que tem mais notícia bombástica para vocês ainda aqui nesse vídeo. Vejam só. E agora, gente, esse aqui, sem a menor sombra de dúvida, é o melhor vídeo que você vai assistir neste hoje. Lembra daquela escola que fez aquela propaganda, campanha eleitoral antecipada para o Lula, gente? Pois bem, ela caiu, ela foi rebaixada. E tomara que o mesmo aconteça com o Lula aqui neste ano eleitoral, gente, tá? Sim, gente, agora é oficial. A escola que homenageou o Lula caiu, foi rebaixada, humilhada e a esquerdalhada, né? O Lula deu seu maior tiro no pé. Assistam com muita atenção. A escola de samba fajuta que resolveu homenagear o Lula com um desfile fajuto, com um bando de boneco que parecia a casinha de boneca da minha sobrinha, foi rebaixada. Como é bom ver mais um papelão da esquerda. Não ri não. Eu não consigo parar de rir. Isso aqui é mais piada do que o desfile, gente. É mais piada do que o desfile. Já tinham dito, foi tiro no pé. PT disse que foi um desastre. Governo disse que foi um desastre. Só piorou. A escola de samba que ninguém conhece, ninguém nem sabe que escola é essa, que fez aquela homenagem patética, caiu. Pra segunda. Segundinha. Volta pra onde nunca deveria ter saído. E se Deus quiser, do mesmo jeito que os jurados, o povo vai tomar vergonha na cara, vai deixar de ser ignorante e vai rebaixar esse lixo nas eleições. Tomara que seja um sinal. Macai, vai, pelo amor de Deus, vai pra segundinha. Tá aí, e gente, me deixa curtir a praia. Né? Que vídeo bombástico, gente. Que vídeo, gente. Ou seja, caiu, gente, tá? A escola que homenageou o Lula caiu, foi humilhada nesse carnaval. E se Deus quiser, o próximo a cair será Luiz Inácio Lula da Silva. E no que depender, gente, tá? Dos evangélicos vai cair. Próximo será Lula. Bolsonaristas celebram queda da Acadêmica de Niterói. Sim, gente, tá? Os bolsonaristas no Brasil inteiro estão
comemorando a queda da escola que homenageou, fez propaganda eleitoral para o Lula. Foi um grande tiro no pé, ou seja, a escola foi rebaixada, caiu, e ao que tudo indica, o próximo a cair é exatamente Luiz Inácio Lula da Silva, porque no que depender dos católicos e evangélicos, se o Lula vai cair. Tá aqui, gente, tá? Jornal de esquerda, ó, frentes católica e evangélica criticam o desfile que homenageou Lula e anunciam medidas judiciais. Gente, tá? A situação pro Lula vai piorar, mas muito, muito mais do que depender de católicos e evangélicos, gente, tá? Lula que estava desesperado para conquistar os evangélicos, que na sua em suma maioria vota em aliados do Bolsonaro, no Bolsonaro, indicado do Bolsonaro. O Lula estava num desespero para conquistar essa ala. Depois desse carnaval, perdeu definitivamente. Isso é uma bomba contra o Lula sem precedentes, né? E o trem foi tão desastroso para o Lula que eles anunciaram medidas judiciais contra Luiz Inácio Lula da Silva. E agora vamos falar sobre decisão do ministro Alexandre de Moraes, extremamente importante, gente, tá? Tá aqui no portal de notícias Metrópolis. O ministro Alexandre de Moraes, gente, o que será que tá acontecendo com o Moraes? Deu uma decisão, deu notícia boa, por que será, hein, gente, tá? Em Minas Gerais a gente tem um ditado que diz o seguinte: a esmola, quando é demais, o santo desconfia, né? Alexandre de Moraes, que está sendo bombardeado na imprensa por causa do escândalo do caso Master, dados sigilosos vazando aí na imprensa, Malu Gaspar e jornalistas detonando o Alexandre de Moraes, parece que alguma coisa está acontecendo, porque olha só, Moraes arquivou o inquérito contra Carla Zambelli por obstrução. Gente, Alexandre de Moraes dando decisão positiva para Carla Zambelli. Eu tô chocada. Isso aqui pegou o Brasil inteiro de surpresa. O ministro Alexandre de Moraes, do STF, acatou nesta quarta-feira o parecer do PGR e arquivou o inquérito contra a ex-deputada federal Carla Zambelli, que tramita na corte por coação e obstrução. Assim, tendo, né, o Ministério Público requerido o arquivamento do prazo legal, não cabe ação privada subsidiária ou a título ordinário, sendo essa manifestação irretratável, salvo no surgimento de novas provas. Como isso não aconteceu, o ministro não teve outra alternativa. Então, diante do exposto, acolho a manifestação da PGR e defiro o arquivamento desta investigação, determinou Alexandre de Moraes. O inquérito número 5001 apurava se Zambelli teria tentado coagir e obstruir a justiça enquanto estava foragida na Itália. No seu parecer, o PGR Paulo Gonet entendeu que as atitudes da brasileira no exterior não passaram no campo da retórica, sem qualquer efeito prático nos processos no STF. Então tá aí, gente, tá? Alexandre de Moraes tomando decisão favorável a aliados de Bolsonaro. Gente, a Carla Zambelli... Eu tô aqui até agora sem acreditar. Coloca aqui embaixo. O que será que tá acontecendo com o Moraes, hein? Falando nisso, gente, vamos falar sobre uma tragédia que eu trouxe aqui, se eu não me engano, há 2 dias atrás, de uma tragédia que aconteceu no Carnaval. Esse que está aqui na sua tela, gente, tá? É um grande aliado histórico do Lula da Silva. E eu trouxe essa informação deste fundador do PT, que teve a morte confirmada aqui agora há alguns dias. Só que agora saiu o verdadeiro motivo, a causa da morte, porque saiu na imprensa que foi afogamento. Só que após a perícia, né, gente, tá? Foi confirmado que não foi afogamento. Foi uma tragédia que aconteceu. O fundador do PT morreu após passar mal súbito e não afogado, dizem bobeiros. Então, assim que foi noticiado a sua morte, saiu na imprensa que poderia ter sido, né, poderia ter se afogado, mas não. Tá aqui, ó, José Álvaro Moisés, sociólogo, cientista político e professor, que morreu na última sexta-feira, dia 13/2, aos 81 anos, foi vítima de um mal súbito e não de um afogamento na praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Ele era titular de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras, Ciências e foi um dos fundadores do partido do PT. Ele foi um dos fundadores do partido do Lula. Inicialmente, a causa da morte foi divulgada como afogamento, porém,
Nesta quarta-feira, o Grupo de Bombeiros Marítimos retificou, ou seja, corrigiu lá a informação e afirmou que Moisés sofreu um mal súbito quando ainda estava na água. Assim, a causa primária foi caracterizada como mal súbito, não sendo o caso contabilizado como afogamento. Completa a nota, gente. Então tá aí, grande aliado histórico do Lula, né, que teve sua morte confirmada recentemente. Nova atualização, a tragédia foi que ele teve um mal súbito. A equipe de bombeiros ratificando aí, corrigindo a notícia que foi divulgada anteriormente, gente, tá? Esse aqui que está aqui na sua tela, gente, é o senador Carlos Portinho. Ele é líder do PL lá dentro do Senado, grande aliado do Bolsonaro. O que é que aconteceu? Ele acabou de visitar o Bolsonaro lá na prisão. E o que ele descobriu, gente, tá? É devastador. Ele acabou de ter acesso ao verdadeiro estado de saúde do Bolsonaro e é extremamente preocupante, gente. Tá? Ele saiu de lá devastado desta reunião, desse encontro que ele teve com o Bolsonaro. Ele teve acesso às informações sobre a saúde do Bolsonaro. É muito grave, gente. Assista até o final, porque esta informação, todos vocês precisam saber o que é que está acontecendo. É muito grave. Vejam só. Senador, como foi a visita hoje ao ex-presidente? O que vocês conversaram? Triste para todos nós esse momento. Eu e milhões de brasileiros queríamos que o presidente estivesse, ao menos em casa. O presidente, ele apresenta um quadro de certa instabilidade, isso é verdadeiro, até de equilíbrio físico na hora de andar, muito remédio, né? Naturalmente pelos problemas de saúde dele. Soluço, posso confirmar isso durante a conversa em diversos momentos. Engasgo, soluço, também foi tempo. A gente teve informação de que o ex-presidente passou mal nos últimos dias também, recentemente. O senhor consegue, ele conversou com o senhor sobre isso? O que foi o que ele teve agora por último? O senhor consegue dar detalhes? Não, o presidente ele está sob forte medicação, né? Em alguns momentos ele pediu desculpa porque ele, inclusive, estava um pouco descoordenado, né? Nas palavras, na fala. Inclusive, como eu disse, quando ele saiu, eu percebi que ele estava um pouco desnorteado fisicamente no seu caminhar, né? Certamente, como ele disse, efeito da forte medicação necessária. O presidente teve esse quadro, apresentou, sou testemunha, um quadro de soluço, de engasgo, durante vários momentos da nossa conversa, uma boa conversa. Parece que dessa última vez foi algo de pressão, alguma coisa assim. Não tenho essa informação, não tenho, porque realmente isso daí não transparece. Você viu, ele parecia cambalear alguma coisa? Cambaleando, sim. Fisicamente, desnorteado, cambaleando é o termo. Né? Mas isso certamente é feito de remédio, né? De forte medicação, que é necessário para o estado de saúde dele. Né? Mas conseguimos conversar, uma boa conversa sobre o país, sobre o futuro do nosso país. Eu tenho esperança de que tudo isso vai ser modificado. A gente precisa continuar avançando com a discussão sobre a anistia, a discussão sobre, primeiro, o presidente ir para sua casa, né, onde certamente ele vai poder ter um cuidado da família, né, que nesse momento é fundamental pelo seu estado de saúde. O presidente já falou também a respeito do PL da dosimetria, esses métodos vão ser analisados, tem expectativa de derrubada. Como é que está isso? Falamos sobre anistia, falamos de futuro, né? Falamos do presente sobre o PL da dosimetria. O PL da dosimetria no Senado teve apoio amplo de até senadores, além da nossa base de oposição. Né? O próprio presidente Davi Alcolumbre, ele liderou o encaminhamento dessa pauta. O seu partido, União Brasil, votou conosco e eu entendo que nada disso pode ser à toa. Eu acredito que o presidente Davi ele vá como presidente do Congresso o quanto antes, chamar uma reunião do Congresso Nacional para que a gente derrube esse veto. Esse é o mais importante. Há outros importantes também, outros vetos que precisamos derrubar, mas esse especificamente entendo que é a vontade do Parlamento. A vontade do Parlamento tem que ser respeitada. O PL da dosimetria ele foi costurado na Câmara, também no Senado, passou com ampla aprovação. O veto é um veto ideológico do presidente, é um instrumento do seu exercício de disputa para as próximas eleições. Ele respondeu à sua base, mas ele não respeitou a vontade do Parlamento. O Parlamento vai derrubar assim que for convocado e o presidente Davi, eu particularmente vou me empenhar nisso, tenho me empenhado, vou me empenhar ainda mais para que a gente derrube o veto da dosimetria. Bom, pessoal, tá aí. Esse aqui é o senador Carlos Portinho, grande aliado do Bolsonaro. Nesse momento aí do vídeo, ele tinha acabado de visitar o Bolsonaro.
E ele saiu estarrecido, né, gente, tá? Como ele próprio disse, né, durante a conversa, ele sentiu que Bolsonaro não estava bem, né, com quadro de soluços, engasgos, quadro de instabilidade. Ele apresenta um quadro de certa instabilidade, inclusive de equilíbrio físico, né, com muitos engasgos e soluços, gente, tá? Muito grave, gente, tá? Muito grave o que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro, e a gente espera, gente, tá, que providências sejam tomadas o mais rápido possível, principalmente na questão da dosimetria, gente, tá? Segundo o senador Carlos Portinho, agora com a volta aos trabalhos no Congresso Nacional, vão aí a todo vapor para a derrubada do veto do Lula sobre a dosimetria, porque essa dosimetria pode trazer coisas positivas para Jair Messias Bolsonaro, gente, tá? A qualquer momento trago mais informação sobre essa questão para vocês, porque agora o Rodrigo Constantino, gente, desceu a lenha no ministro Alexandre de Moraes sem dó e nem piedade. Segundo o Rodrigo Constantino, o Alexandre de Moraes está tão desesperado, tão desesperado com o vazamento aí desses dados sigilosos, né, quebra de sigilo, né, da esposa do Moraes, familiares de ministros do STF, isso tudo está deixando o Moraes desesperado, a ponto de fazer isso aqui que o Rodrigo Constantino descobriu e vai revelar para você aqui agora, aqui nesse vídeo. Vejam só. Olha o que nós estamos vendo. Alexandre de Moraes talvez vá para cima da Globo. Então a coisa está escalando. Né? Por quê? Porque a ameaça bolsonarista, a princípio, foi afastada e uns começam a morder os outros, a disputar espaço, terreno. Então, a nossa esperança é que essa autofagia, que essa briga comece a machucá-los, a expor ainda mais seus podres, que um queira delatar o outro, né? Isso é que nem quando máfia começa a brigar. A gente está torcendo pela delação, é óbvio. Quando eles estão todos em harmonia, quem perde somos nós. Então eu quero ver o circo pegar fogo, Mari. Eu quero ver o Alexandre de Moraes ir para cima da Manu Gaspar, é isso mesmo. E eu quero ver a Globo reagindo de preferência. E aí eu quero ver dentro do STF alguns ministros tão incomodados com a postura absurda do Alexandre de Moraes que comecem a tentar boicotá-lo, puxar seu tapete, enfim, alimentar a imprensa com informações incômodas ao Alexandre de Moraes, mais, né, do que 129 milhões de contrato, é difícil até pensar, né? Mas, enfim, isso não serviu nem para chacoalhar a estrutura, né? Então, nós contamos com a briga. Talvez seja a única salvação do Brasil, volto a repetir. Isso aqui, gente, é o que eu considero uma grande briga de cachorro grande, de leão gigante, né, gente? Tá? Porque briga entre Grupo Rede Globo e ministro Alexandre de Moraes. E aí, gente, vocês arriscam um palpite? Quem pode cair? Quem será o perdedor? Quem vai ser derrubado? Será que nessa a Globo perde? Acho muito pouco provável. Acho muito difícil, né, gente? Porque a própria Manu Gaspar já disse, né, no podcast recentemente, que o que ela revelou até agora não é nem a pontinha do iceberg do que ela tem. Se ela decidir revelar tudo que ela sabe, tudo que ela tem, vai cair República e meia, gente. Então, será mesmo que o ministro de Moraes vai comprar briga com o Grupo Rede Globo, com a Manu Gaspar, que já disse que tem mais coisas para revelar? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.